Saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma bênção estar mais uma vez para anunciar a palavra de Deus aos irmãos. Gostaria que cada um de nós fechasse os nossos olhos e orássemos. Amado e glorioso Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, para te cultuar, ó Pai, para te prestar culto, Senhor querido, porque só Ti é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Só o Senhor é digno do nosso culto, ó Pai. Pedimos que nessa manhã, ó Pai, Tu venhas falar ao nosso coração. Tu venhas a usar, Senhor querido, o Teu servo que está à frente, para que ele não fale dele mesmo, mas seja o Senhor falando aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus que te pedimos, ó Pai, nesse momento. Amém, Senhor. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias comigo em Josué, no capítulo 2, eu lerei o verso de 1 a 5. E de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado os escondido, os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos conta a história de uma mulher. E o tema em que eu dei a essa mensagem nossa é a fé que fez a diferença. Como os irmãos podem ver aqui no quadro, essa fé dessa mulher chamada Raabe faz a diferença na vida dela e na vida da família dela. Raabe, uma mulher que estava, nós podemos dizer, no local errado, na hora errada. Porque uma mulher que estava ali, numa cidade que estava na rota de Deus, uma cidade que ia ser destruída. E uma mulher que a sua profissão era condenada, foi condenada por Moisés, a profissão. Deus mandou que Moisés punisse severamente toda mulher que fosse prostituta. Nós podemos ver que em tudo isso, essa mulher realmente estava perdida, não havia como ela salvar. Não havia a maneira dela salvar a si mesma, porque a cidade ia ser destruída. E quem ia dar importância a uma prostituta, a uma mulher pecadora, uma mulher que não era bem vista na época? E nós podemos ver que essa mulher é alcançada por Deus. Essa mulher, simplesmente pela fé, ela é alcançada por Deus. Eu queria dizer que na nossa vida também há momentos em que parece que nós estamos o quê? Na hora errada, no local errado, parece que está tudo errado em nossas vidas. Nós podemos ver que nesses tempos em que nós vivemos, nesse tempo de pandemia, parece que está tudo errado no mundo. Mas, meus irmãos, eu quero convidar cada um de vocês
a pensar que, se realmente somos cristãos, fomos alcançados por Deus, a nossa fé tem que fazer diferença. A nossa fé tem que fazer com que nós voamos mais alto, vamos a lugares em que ninguém nunca voou. Porque a nossa fé, nesse momento, tem que fazer diferença. E a fé de Raabe fez diferença naquele momento em que a cidade ia ser destruída. Não havia escapatória. Como ela e a sua família se salvar? E o texto nos leva a pensar que essa mulher, ela temia ao Senhor. Verso 8 ao 12 do texto que nós lemos, o verso 8 nos diz o seguinte: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando seis do Egito, e também o que fizeram aos 2 reis de Seom e Ogre, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vós peço pelo Senhor, que assim como useis misericórdia para conosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. O texto nos diz o quê? Que ela estava dizendo que ela conhecia esse Deus, o Deus de Israel, de ouvir falar, porque ela disse que todos estavam com o coração desmaiado, por tudo aquilo que eles tinham ouvido, que esse Deus de Israel fez em favor do teu povo, secando as águas do mar e destruindo os 2 reis que estavam no caminho de Israel. Com essas palavras, Raabe está dizendo o quê? Que ela realmente sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O Deus que pode todas as coisas. Esse era o Deus que Raabe estava dizendo que ela temia. E por esse temor, por essa fé, o que ela pediu que ela e a casa do seu pai fossem poupados, fossem salvos. Para ela realmente pedir isso, é porque ela cria nesse Deus. Porque a fé dela estava nesse Deus. Fé que esse Deus que secou as águas do Mar Vermelho podia também salvar ela e a família do pai dela da destruição. Deus pode achar, meus irmãos, fé aonde ninguém pode achar. Aonde nós achamos que não tem jeito, que não há como, é ali que Deus acha a fé. É nesse momento que Deus realmente vê o coração e vê que ali há um fio de fé. Deus dá oportunidades a pessoas que ninguém daria. É assim o nosso Deus. Ele acha fé onde ninguém acha que pode haver. Ele dá oportunidade a pessoas que ninguém daria oportunidade. Quem é que daria oportunidade a uma mulher de vida fácil, a uma prostituta, a uma pecadora como Raabe? Ninguém daria, mas Deus, vendo o coração daquela mulher, viu que
ela realmente cria num Deus poderoso. Ele achou fé naquele coração. E Deus realmente faz com que aquela mulher voe muito alto. Voe a lugares em que ela nunca imaginou voar. O que Deus precisa é de uma decisão nossa. Para Ele agir na nossa vida, para Ele atuar na nossa vida, Ele precisa de uma decisão nossa. A palavra de Deus nos diz que essa mulher morava, a casa dela ficava em cima dos muros de Jericó. E em cima daquele muro, ela tinha duas visões privilegiadas. A visão de dentro da cidade e de fora da cidade também. Ela podia ver o quê? Além da cidade de Jericó, e podia observar tudo o que acontecia dentro daquela cidade. Mas Raabe, naquele instante em que ela crê nesse Deus, o que ela decide? Emocionalmente, ela decide descer do muro e tomar uma posição. A posição de crer nesse Deus. A posição de ficar ao lado desse Deus. Ficando ao lado desse Deus, ela estava se opondo ao rei de Jericó. Mas ela não se importou, porque ela sabia que esse Deus era muito mais poderoso do que o rei de Jericó. Ela sabia que esse Deus era o único Deus que poderia dar uma oportunidade a uma mulher como ela, a uma pecadora como ela. Nós precisamos, meus irmãos, sair de cima do muro, decidir e permitir que Deus nos leve a viver algo diferente. Foi isso que Raabe fez. Ela permitiu que Deus levasse ela a viver algo diferente. Algo que ela nunca tinha experimentado. Algo que a faria voar para muito longe. A lugares em que ela jamais sonhou em voar. O segundo ponto da nossa mensagem é o agir de Deus. Em tudo isso que Raabe vive, nós podemos o que? Ver o agir de Deus na vida dessa mulher. Será que nós somos capazes, no melhor dos nossos sonhos, das nossas expectativas, de imaginar o que Deus é capaz de fazer e pode fazer através de nós e por nós? Será que nós somos capazes de imaginar isso? Creio que não. Porque esse Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Porque Ele não olha a multidão. Ele olha o indivíduo, Ele olha o coração. E naquela cidade em que Ele ia destruir, Ele olhou o coração de Raabe. Ele viu naquele coração fé. Ele viu naquele coração o desejo ardente de pertencer a Ele. Deus não quer saber, meus irmãos, o que você era, o que você fez, ou o que você deixa de fazer, mas Ele quer saber o que você quer hoje, o que você deseja hoje, o que você fez ontem, o que você era, não importa para Ele, importa o que você quer hoje, o que você deseja hoje. E eu te pergunto, o que você deseja hoje? O que você quer receber hoje de Deus? Raabe queria a salvação dela e da família dela. Raabe queria que Deus a resgatasse. E você, o que você quer? No meio dessa pandemia toda, o que você deseja, o que você quer? Você deseja simplesmente que as coisas voltem como era antes? Não. Se nós desejamos descer do muro, nada pode ser como antes. Tudo tem que ser diferente. Tudo tem que nos levar a realmente uma vida que faça diferença.
O nosso Deus é um Deus que nos mostra que Ele usa pessoas comuns. Ele não escolhe ninguém visando cultura, visando posição social. Não. Pelo contrário, Ele escolhe pessoas comuns, pessoas que a gente não daria nada por eles. Olha o que Ele faz. Ele escolhe uma mulher estéril para ser mãe de uma grande nação. Ele escolhe Sara, uma mulher estéril para ser mãe de uma grande nação. Ele escolhe o filho caçula, em que o pai e os irmãos, na hora em que o profeta foi lá para ungir o novo rei de Israel, nem se lembra dele. Mas ele escolhe esse, que aos olhos de todos não seria escolhido para ser rei. Ele escolhe Davi, o filho caçula de uma família, que foi até esquecido pelo pai na hora em que o profeta chegou lá para ungir um dos seus filhos. Ele escolhe exatamente aquele que ninguém deu valor. Ele escolhe um homem que perseguia, que matava os cristãos para ser o seu porta-voz. Ele escolhe Paulo. Paulo, que foi um homem que perseguiu cristãos, que levou muitos cristãos para serem mortos. Ele escolhe este homem para ser o seu porta-voz. Olha o que Deus faz. Deus escolhe o quê? Pessoas que jamais alguém escolheria para fazer parte do seu plano, para fazer parte do seu projeto. Ele escolhe a você, meu irmão, para que você faça diferença na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, no meio em que você vive, para fazer a diferença. Ele quer que você desça desse muro, que você tome uma posição, que você realmente tenha uma fé que faça a diferença, para que Ele possa te usar e transformar o meio em que você vive, transformar a sua vida, transformar a sua família. Deus dá valor àquilo que muitas vezes homem nenhum não consegue ver valor nenhum. Em Josué, no capítulo 6, versículo 22, nos diz o seguinte: então disse Josué aos 2 homens que espiavam a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Quer dizer, Deus escolhendo naquele momento Raabe, Deus honrando Raabe, Deus honrando a fé dela. E no momento em que a cidade está sendo destruída, arrasada, Josué manda os 2 espias ir lá tirar aquela mulher, mostrar para ela que Deus havia a escolhido, que Deus havia honrado a sua fé, que Deus naquele momento iria transformar a sua vida. Naquele momento, Deus mostra para Raabe que Ele é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que transforma. Deus nos diz no seu texto que Ele só queria de Jericó as coisas preciosas e mais nada, tudo deveria ser destruído. Mas Ele só queria o que era de precioso. Verso 23 e 24 do capítulo 6 diz o seguinte: então entraram os homens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também
a toda a sua parentela. E os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Deus só queria que fosse tirado de Jericó coisas preciosas. E mais nada. Aí eu quero que os irmãos olhem comigo. Raabe foi poupada. Através da fé dela, toda a sua parentela. Se a ordem de Deus era só sai de Jericó coisas preciosas, eu concluo que para o coração de Deus, Raabe era algo muito precioso. Deus estava tirando Raabe daquela cidade para que ela também fosse usada como um tesouro especial dele, na casa dele. Raabe como algo precioso para Deus. Raabe tirada de Jericó para ser usada como coisas preciosas na mão de Deus. Raabe nunca sonhou em voar tão alto quanto ela voou. Essa mulher jamais ia imaginar que um Deus ia dar valor a uma mulher pecadora, a uma mulher prostituta de vida fácil, a uma mulher que jamais podia sonhar em ter filhos, em ter uma família, em constituir uma família, em ter um esposo, em se casar. Mas Deus olha para essa mulher e vê algo muito além. Ele vê essa mulher como algo precioso para ele. O poder que destruiu aquelas muralhas de Jericó. Esse poder desse Deus que foi capaz de destruir aquelas muralhas de Jericó. Ele entrou no coração de Raabe para fazer moradia, para derrubar todas as muralhas que existiam na vida, no coração daquela mulher e fazer dela sua filha. Raabe sai de Jericó como prostituta e é transformada em filha de Deus. É transformada numa princesa para Deus. A fé de Raabe faz a diferença na vida dela e na vida dos seus familiares. Será que a nossa fé está fazendo diferença na nossa vida e na vida dos nossos familiares, na vida das pessoas que convivem conosco? Será que a nossa fé está fazendo essa diferença, a diferença que a fé de Raabe fez na vida dela e na vida da família dela? Esta mulher que teve essa fé, que a levou a ser transformada de uma maneira maravilhosa por Deus. Essa mulher foi tão honrada por Deus, que Deus a leva a fazer parte da genealogia do seu Filho Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 11, verso 31, nos relata isso. Relata que Raabe se casa com um dos príncipes de Israel, tem um filho, e que esse filho, ele vai para a posteridade ser pai de um homem que vai entrar na história da genealogia de Jesus Cristo. Uma prostituta
que se casa com um filho de Israel, uma prostituta que tem um filho e que esse filho se transforma em um resgatador. Resgatador quer dizer um homem honrado. Uma prostituta agora tendo uma família honrada, honrada por Deus, tão honrada que Deus faz com que essa mulher entre na genealogia do seu filho, Jesus Cristo. Para que, para a posteridade, ela seja lembrada não como uma prostituta, mas como uma mulher que creu. Uma mulher que desceu do muro. Uma mulher cuja fé fez diferença na sua vida, na vida da sua família, e uma mulher que faz parte da história de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós naquela cruz. Eu quero realmente que cada um de nós, nessa manhã, pensemos nisso. Pensemos na nossa fé. Sabe que nossa fé tem nos levado a realmente viver dessa maneira, crendo que esse Deus pode nos levar, pode nos fazer voar e experimentar coisas que jamais sonhamos e que jamais ninguém experimentou e viveu, porque é isso que Ele quer fazer por nós. Ele quer fazer com que nós estejamos vivendo e experimentando coisas que jamais sonhamos, jamais alguém viveu, porque Ele quer fazer a diferença em nossas vidas, porque nós, como Raabe, somos preciosos para Ele. Que nós, como Raabe, somos muito valorosos para Ele. Que Ele nos comprou com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Que Ele nos resgatou e que Ele nos quer realmente vivendo uma vida plena. Uma vida que realmente faça diferença. Uma fé que realmente nos faça voar bem alto e fazermos realmente aquilo que Ele deseja, que Ele quer que façamos. Que a nossa fé possa fazer diferença na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, aonde quer que nós estivermos e formos. Vamos orar. Glorioso, santo e eterno Deus, que Tu possas, ó Pai querido, estar, Senhor querido, tocando em cada coração, ó Pai, fazendo que sejamos vivendo, ó Pai, essa fé que nos leve a voar, Senhor querido, e a viver coisas que jamais sonhamos e pensamos que iríamos viver, ó Deus. Que essa fé faça diferença em nossas vidas, em nossa casa, no meio em que vivemos, ó Pai querido, e que possamos entender que somos preciosos para Ti, ó Pai, como Raabe foi, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que choramos. Amém, Senhor.